acho que muita gente se preparou para esse momento, por incrível que pareça, né? A gente não imaginava que aconteceria uma pandemia e que todo mundo teria que ficar dentro de casa de uma hora para outra, fechado num apartamento, né, com barulho de cozinha durante uma entrevista, com criança falando, com chute de bola no meio da conversa. A gente não imaginava exatamente como seria. Mas se parar para pensar, muitas famílias se prepararam para terem uma vida dentro de casa, ou uma vida unidos, de forma saudável. O que eu tenho percebido é que muitas famílias que já falavam em meditação, em conhecer os filhos, em conversar, em ter uma vida mais calma e mais paciente, muitas dessas famílias, elas agora, durante a quarentena obrigatória, elas estão muito mais tranquilas, elas conseguem passar por esse período de uma forma muito mais tranquila. O fato é que, em geral, o nosso estilo de vida é um estilo de vida muito pouco saudável, né? A gente estava correndo o tempo todo e sempre ansioso e estressado. E eu acho que a quarentena obrigatória, né, por conta da pandemia, nos obriga a mudar o nosso estilo de vida. É incrível ver como algumas coisas aceleraram e como outras coisas desaceleraram, né? A possibilidade de não precisar fazer tanta reunião. Para que a gente tem que fazer reunião presencial? De não pegar tanto trânsito? Todas essas possibilidades de digitalizar as nossas relações profissionais nos deram um pouquinho mais de tempo, talvez até um pouquinho mais de produtividade e certamente a chance da gente estar um pouquinho mais conectado com os nossos filhos, um pouquinho perto da família. E aí vale olhar para dentro e avaliar o sentimento do que a gente sente quando passa por essa situação, né? Se é um sentimento de estresse, de indignação, de raiva, de colocar todo esse sentimento de injustiça por não ter o controle da sua vida e, de forma agressiva, passar isso para os seus familiares, ou então respirar bem fundo, tratar isso dentro de você, conversar sobre esses problemas emocionais e achar caminhos para aproveitar esse momento da união obrigatória de uma família para se tornar ainda mais conectado, ainda mais afetivo e, de preferência, ainda mais por dentro de tudo que acontece na casa e na família. Né, filhote? O que você quer falar? Não, só falar, não tem como fechar. Bom, eu tive vários aprendizados, né? Alguns desses aprendizados foram muito prazerosos, como separar um tempo exclusivo para cada uma das filhas, né? Reconectar com a minha filha adolescente, que já está com 15 anos, né? E por conta do meu trabalho, às vezes a agenda de uma adolescente de 15 anos, mais uma agenda de um cara de 40 anos viajando, trabalhando, dando palestra, às vezes não bate direito, né? E às vezes as energias estão meio diferentes. A gente tinha, de vez em quando, uma dificuldade de conexão. E durante a pandemia a gente tem se conectado de uma forma super bonita. Eu estou muito, muito, muito feliz com a minha relação com a minha filha mais velha, extremamente feliz, encantado com a minha relação com a minha filha mais nova, justamente por ter separado esse tempo exclusivo para cada uma delas. Então a gente tem um momento de só eu e a Aurora ver um filme, um momento de só eu e a Anitta conversar, só eu e a Anitta vamos até a esquina ali comprar um café e só eu e a Aurora fazemos outras coisas. Então essa divisão ela ajuda, um aprendizado que vai me ajudar, né, a manter a conexão com as duas, para que cada uma possa se abrir nesses momentos específicos. Mas alguns aprendizados foram mais fortes e mais profundos, como, por exemplo, a saúde da minha mãe. Durante a pandemia, a gente descobriu que o câncer da minha mãe ele tá voltando e ela vai iniciar um tratamento, né? Ela já fez uma cirurgia em 2015 e agora ela vai entrar num tratamento com quimioterapia. E aí essas situações fazem o coronavírus, né, e fazem as preocupações econômicas, financeiras, fazem os nossos nervosismos cotidianos tão egoístas virarem pó, virarem poeira, né? Quando você percebe que a possibilidade da perda de uma pessoa que você ama profundamente, a minha mãe, eu acho que ela tem que viver até os 100 anos para eu agradecer tudo que ela fez por mim, né? Para eu realmente falar obrigado por mais 100 anos, agradecendo tudo que ela fez por mim, por ter me criado sozinha, ela que foi uma mãe solo. Então, a proximidade de uma doença
grave como câncer na minha mãe também me marcou profundamente, me deixou muito sensibilizado e muito arrependido de, às vezes, me preocupar com bobagem, sabe? Quem deixou a toalha jogada no sofá, sabe? Brigar com alguém porque não botou o prato na pia, sabe? Então, esses detalhes que, às vezes, a gente considera dignos de briga, raiva, agressão verbal, são bobagens quando a gente chega perto de uma doença que pode levar embora uma pessoa que a gente gosta tanto. Eu acho que se a gente aproveitar esse período para uma reflexão de como a gente pode ter um estilo de vida menos autodestrutivo, menos estressado, menos nervoso e ansioso o tempo todo, se a gente puder utilizar esse período, que é um período muito difícil, né, para olhar a vida com mais gratidão e celebrar a trivialidade e a beleza e o encantamento de tudo que nos rodeia, né? Eu acho que a gente vai conseguir, depois da pandemia, ter uma vida muito mais equilibrada. Eu estou aqui sendo um pouco otimista, e você pode até achar que eu estou sendo otimista demais, mas eu acho sim que é uma chance da gente evoluir e a gente questionar o nosso estilo de vida anterior para justamente ter uma segunda etapa, né? Imaginando uma volta às atividades, uma segunda etapa aí de volta às atividades completamente diferente daquela vida que a gente tinha anteriormente. Vou dar um exemplo. Eu viajava muito, estava sempre dando palestras e muitas vezes 2, 3 palestras no mesmo dia, pegando o carro para um lado e para o outro, né? O que a possibilidade de fazer isso remoto me ofereceu é essa chance de estar mais perto da família, de estar mais conectado com as minhas filhas. Certamente eu vou optar, ou pelo menos propor, né, para algumas pessoas, para que a gente aumente essa possibilidade de fazer remoto, de fazer essas conexões virtuais. E acho que sim, as empresas, como são formadas por pessoas, elas também podem questionar se vale realmente a pena tantas reuniões presenciais, tanto trânsito, tanto estresse, tanta cobrança, tanto relatório que ninguém lia. Então, um foco mais na produtividade, não trabalhar menos, mas trabalhar melhor, ser mais focado naquilo que a gente faz, acho que vai ser fantástico para as nossas empresas economicamente, mas também para a nossa saúde mental, para uma vida mais equilibrada, mais próxima e atenta à família, mas também produtiva, porque isso é profundamente realizador para o ser humano. Bom, eu tenho alguns amigos que estão longe dos pais, assim, e eu mesmo, né? A minha mãe, ela fez aniversário em maio e logo em seguida veio o Dia das Mães e eu fiquei profundamente abalado, assim, de não poder estar com ela no Dia das Mães, nem no aniversário dela, né? Eu acredito profundamente nisso e eu falo isso com toda a verdade. O que importa, o que tem mais valor na nossa vida é o tempo que a gente passa com as pessoas que a gente ama, né? A gente de todos os ativos, sabedoria, dinheiro, a gente consegue trabalhar e ter mais dinheiro e estudar e ter mais sabedoria, mas o nosso tempo ele não volta, é um ativo que só se valoriza. Então a gente passa cada vez mais tempo aqui e cada vez menos tempo vivo, cada vez menos tempo na Terra, ou seja, a gente tem cada vez menos tempo para passar do lado de quem a gente ama. E eu fiquei super mal. E aí, quando a gente descobriu que a minha mãe ela tinha a necessidade de voltar ao tratamento, daí eu fiz 15 dias de quarentena total, minha família fez 15 dias de quarentena total, a mãe também, a gente se encontrou e se abraçou e isso foi muito, muito importante, né? O ser humano ele precisa do toque físico e eu acho que a gente está aprendendo isso pela ausência, né? É, a psiquiatria e até o budismo fala isso. Como é sábia a pessoa que aprende com o erro dos outros, que aprende só na sinalização da dor. Ou seja, quando o cavalo está andando e a pessoa que está conduzindo o cavalo só levanta a vara e o cavalo já sabe, opa, vou para o caminho certo, porque lá vem dor.
E alguns cavalos são teimosos e eles só aprendem quando a pessoa que está conduzindo bate muito forte. E alguns não aprendem nem quando está sangrando o lombo, né? Então, assim, o aprendizado ele pode ser mais fácil. Você pode aprender com as pequenas dificuldades da vida e pode aprender com o erro dos outros. Agora, tem gente que é teimosa e vai passar por essa pandemia realmente sem valorizar tudo que realmente importa na vida. Eu quero crer que essa dor foi tão grande, tão profunda, que certamente algumas famílias elas vão se valorizar e valorizar a presença e o tempo junto profundamente. Eu não tive pai e nem almoço de domingo, portanto, morava numa cidade diferente da dos meus avós, portanto, nunca tive um almoço de domingo com família reunida e sempre quis ter. Quem me deu essa chance foi a minha esposa, que tem uma família grande e barulhenta, e todos os domingos a gente fazia almoço de família, e eu gostava até quando eles brigavam. Eles brigando entre eles eu achava maravilhoso, porque tudo que eu queria era ter uma família barulhenta, fazendo bagunça, almoçando, se abraçando, chorando e brigando. Agora, eu tenho certeza que muitas famílias, depois dessa pandemia, vão brigar menos, vão se respeitar mais, vão valorizar mais o tempo junto. Muitos filhos vão agradecer cada segundo ao lado dos pais, sabendo que os pais estavam no grupo de risco e poderiam ter partido. Muitos pais vão valorizar muito mais a presença dos filhos por terem entrado na engrenagem da casa, na engrenagem da criação, se conectado mais com os filhos, e aí trazer mais significado para a vida, né? Trazer mais significado para o dia a dia, para a rotina. Então, eu acredito que sim, eu acredito que a gente tem essa chance de valorizar o que realmente importa depois de um período muito difícil, de uma dor muito profunda que sangra no coração de muitas pessoas. Eu sempre digo que eu quero ser para o texto, né? Quando eu escrevo um texto e choro escrevendo um texto e tal, eu quero escrever como alguns dos meus artistas favoritos produzem, né? Então eu acho muito sensível o texto de um escritor chamado Kurt Vonnegut, né? Ele escreve sobre ficção científica, mas ele tem alguns livros de palestras que ele dá em universidades e alguns livros só sobre pensamentos, e foi do Kurt Vonnegut que eu tirei a abertura aqui do meu livro, né? Quando ele fala assim: perguntei para o meu filho há algum tempo qual era o sentido da vida, já que eu não faço ideia. E ele disse: pai, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a passar por essa coisa, o que quer que essa coisa seja. Então eu quero escrever, eu quero fazer um vídeo, eu quero comunicar como o Kurt Vonnegut escreve, eu quero produzir conteúdo como o Liners, que é um desenhista argentino, escreve também. Acho muito singelo como ele desenha a Henriqueta, que é uma menininha que adora livros e que tem um melhor amigo que é um ursinho de pelúcia. Ele tem vários livros de desenho, de quadrinhos, chamado Macanudo. Durante a quarentena, a gente tem assistido juntos alguns conteúdos também, né? Então, por incrível que pareça, a gente assistiu toda a saga Crepúsculo. A minha filha adolescente me mostrou toda a saga Crepúsculo e foi super legal. E eu mostrei para elas todos os filmes que eu gostava nos anos 80, De Volta para o Futuro, Indiana Jones, Goonies, então Star Wars, né? Então toda aquela cultura pop que eu, quando tinha a idade delas, assistia em fitas de VHS, agora elas estão assistindo junto comigo, né? E comemorando e chorando e ficando impressionadas com esses momentos. Eu acho que é muito especial a gente se reconectar, não só com o nosso filho, mas com o nosso eu infantil, com a gente com aquela idade, né? O que a gente sentia, o que a gente pensava. E esses dias eu gosto dessa história, porque esses dias a gente foi fazer um café da manhã e tocou Beatles, e a minha filha ela cantava os Beatles e eu olhava e pensava: cara, parece eu quando tinha 8 anos, cantando igualzinho, fingindo que tá tocando guitarra, fã do John Lennon. E então eu acho que são esses momentos, né? E você vê a arte, né? Antes de caminhar, uma criança dança. Antes de falar, uma criança canta. E antes de escrever, as crianças desenham. Perceba como a arte é importante nessa formação, né? Como a arte está dentro da gente. Antes da gente fazer coisas úteis, técnicas, a gente se expressa artisticamente. E a arte tem nos ajudado muito. A música, os livros,
as produções audiovisuais têm nos ajudado muito a passar por essa fase e a trazer leveza para esse momento que é um momento difícil para muita gente e é um momento difícil para a gente também, mas quando a gente está perto, quando a gente está unido e conectado, as coisas ficam muito mais fáceis.